Mas a decepção mesmo foi contra o Palmeiras. Veja, eu tinha para mim que o Palmeiras ia entrar com o time sub-19, tá? E que ia ser um show da garotada. Que o Abel põe a garotada aí e joguem. Não, poupou pouco, mas para quê? Para manter ritmo de jogo, porque o próximo jogo é só na segunda-feira. Aí 33 mil torcedores vão ao estádio. Vão com que perspectiva? Palmeiras hoje enfia 8. É claro que o fato de ter feito 4 lá não significa que ia golear aqui, mas que mostrasse um mínimo de interesse. E não mostrou. Quer dizer, eu acho desrespeitoso. E que é uma coisa que está em voga, né, no futebol brasileiro há muito tempo. Quer dizer, você tendo a chance de dar um espetáculo para o torcedor, para fazer uma partida histórica, como o Santos fazia. O Santos ia lá, o Santos lá de trás, e ganhava o primeiro jogo de 4-0, ia para a Vila Belmiro, metia 8, metia 6. Né? As pessoas iam para o jogo para ver o Pelé brincar, o Coutinho brincar. Eu tinha essa expectativa ontem do Palmeiras. E confesso, eu cochilei no começo do segundo tempo. Cochilei. Há muitos anos isso não acontecia. Fiquei até preocupado. Falei, o que é isso? Né? Claro, Palmeiras e River, eu brinquei na manchete. Tenho medo de cochilar? Não vai dar para cochilar, porque serão 2 jogos muito tensos. Né? Mas a perspectiva de futebol desses 2 jogos é terrível. Terrível. Porque os 2 times, que pelo que fizeram ontem, tem uma boa notícia para o Palmeiras, né? Sim, é a única boa notícia da noite. Eu não sei se não seria mais difícil enfrentar o Libertad. Não, a boa notícia... Isso que eu queria perguntar para você sobre... Só uma coisa, Adriano, claro. Eu vou te passar. Mas é assim, a gente consegue avaliar o quanto foi desinteresse, o quanto o time não está jogando mal mesmo, o quanto do jogo do Palmeiras ontem? Não, assim, a partir do momento que o Palmeiras pegou esse mesmo time e enfiou 4 fora de casa, eu acho que daria pra gente ver o Palmeiras fazer um futebol melhor contra esse mesmo adversário. Aliás, parênteses, chegamos, hein? Chegamos na audiência brutal. Chegamos, já passamos da audiência brutal. Venham com a gente, chamem parentes e amigos, vamos lá. Então, a partir do momento que o Palmeiras ganhou de 4-0 na ida, fora de casa, você podia ter uma expectativa de que o Palmeiras mostrasse mais na volta, né? Ontem, depois do jogo, o próprio Abel Ferreira falou que no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele cobrou os jogadores porque ele sentiu a falta de interesse na partida e que, obviamente, os 4-0 estavam influenciando. Eu também achava que o Palmeiras ia jogar com um time alternativo dentro das limitações da Libertadores, porque essa competição tem lista de inscritos, né? É diferente do que é o Brasileirão, por exemplo, que qualquer um no BID já pode jogar. Então teria ali uma limitação, tem alguns jogadores machucados, então o Palmeiras poderia fazer a equipe um pouco mais alternativa. Para tentar entender o porquê o Abel fez isso, a única resposta que me veio até agora é que ele tentou jogar um time com 3 zagueiros de ofício, que nessa temporada ainda não aconteceu, com 3 zagueiros de verdade, né? O Palmeiras já fez saída de 3, com 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante, como foi com o Aníbal e com o Martínez recentemente. Só um pouco, Danilo. Faz favor, André, a perspectiva de jogos ruins entre Palmeiras e River Plate, tá? Você está parecendo a carta de intenções do Corinthians, lá que o banco não sabe fazer concordância. Para com isso. Juca, pelo amor de Deus. Perspectivação é de doer, hein, Juca? Poxa, caramba. E aí a única explicação era isso, né? De que o Palmeiras estava testando esse 3 zagueiros. Se esse era o teste para o Abel entender como o time ia funcionar, o Palmeiras definitivamente foi reprovado. Porque foi um jogo muito ruim. Eu acho que a parte negativa é essa que o Juca falou. 30 e poucas mil pessoas foram para o Allianz Parque, gastaram dinheiro, reservaram a noite de quinta-feira para ir para o jogo e viram um jogo chato, sonolento. Agora, não dá para tirar da equação, eu não consigo ser 100% negativo nesse aspecto de que o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras já tem essa questão de administrar jogos, de se poupar dentro das partidas quando possível. Então era meio que uma característica que dava pra gente esperar do Palmeiras. Eu não, ao contrário do Juca, eu não achava que ia dar show, eu só achava que poderia jogar melhor. E aí fez esse teste, definitivamente não deu certo ontem. E acho que é isso. O Palmeiras, o torcedor ontem aplaudiu mesmo com o resultado mais ou menos. Poderia ter sido uma goleada, poderia ter sido um resultado melhor para o torcedor ficar mais feliz. Mas a grande notícia de ontem foi o que veio lá da Argentina. Um jogo horrível entre
River Plate e Libertad. Muito, muito ruim mesmo. Fosse qualquer um dos dois adversários, eu acho que o Palmeiras, aliás, o Palmeiras, para mim, é favorito contra o River Plate, respeitando camisa, respeitando Monumental, respeitando tradição da Argentina na Copa Libertadores, mas futebol por futebol, o Palmeiras é melhor. O Juca vai falar, pô, meu Palmeiras não jogou nada ontem. Sim, não jogou nada ontem, mas ganhou todos os jogos da Libertadores até ontem. Chegou 100% até a partida de ontem. Pois é, então isso é uma outra coisa que não interessa mais, né? Esse tipo de marca. Perdeu 100% não é, nessas circunstâncias não é desagradável? Sim, com certeza. É desagradável e é uma questão que, assim, poderia ser uma marca mais interessante, né? Isso, já imaginou? Quer dizer, está perto de ser campeão 100%. Sim. Né? Sim, mas então é isso. Eu acho que o Palmeiras, assim, lógico, foi ruim, mas não dá para... Sim, ser 100% negativo com essa apresentação ruim do Palmeiras. 80% negativo. Arnaldo, é o Palmeiras dos 4-0 fora de casa ou é o Palmeiras do 0-0? E o River Plate, hein? Não mete muito mais medo, né? Na verdade, a gente sempre espera mais do River, né? E no futebol fica sempre devendo. E o Mauro sempre fala sobre isso, né? O River difere dos outros times argentinos em termos de investimento. Investe mais que alguns clubes brasileiros e o estádio maravilhoso, torcida lotada, maior da América do Sul, mas na hora do futebol, desde a volta do Gallardo, é uma decepção, né? Acho que vai ter esse reencontro Gallardo e Abel, agora em outras circunstâncias, né? Lembra, Danilo, quando o Palmeiras eliminou o River naquele confronto maluco na pandemia? O time do momento da vez era o River, o técnico do momento era o Gallardo, o Abel fez referência a ele depois da partida e tudo mais, como o melhor técnico da América do Sul. As coisas mudaram para o River e para o Palmeiras. A questão do Palmeiras, fora a marca impressionante na Libertadores, é a falta de bons jogos ou de jogos marcantes em 2025. Ou desde 2024, se a gente quiser se estender, voltar até o ano passado. Numa Copa, isso não tem grande impacto, eu acho. É o de menos, né? Numa temporada toda, tem. E acho que a decepção do Juca ou do Danilo com o desempenho ontem não tem muito a ver com esse torneio, porque afinal na primeira partida o único time que tinha definido o confronto era o Palmeiras, então era normal um relaxamento, uma outra, mesmo que o estádio estivesse cheio e tudo mais. Eu acho que o que fica sempre, Tironi, a sensação depois de uma partida dessa do Palmeiras, burocrática, vamos combinar, a comparação eterna com o Flamengo, certo? É isso e esse ano ela é inevitável. Em outros anos ela já era tentadora, esse ano é inevitável, né? Comparar cada jogo do Palmeiras com cada jogo do Flamengo é inevitável em 2025, porque eles investiram demais, porque eles estão sobrando, porque eles estão disputando as mesmas coisas. A Libertadores, cada um num lado da chave, e o Brasileirão cabeça a cabeça, né? Eles têm aí os jogos da segunda-feira no Brasileirão. Quando a gente estiver fazendo o próximo posse de bola, a gente vai estar projetando os jogos que, em tese, na tabela, são jogos, aquele jogo fava contada, né? Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Mas essa comparação e essa perseguição vai ocorrer até o final da temporada, entre os dois poderosos, dois da sua espanholização, Tironi. E para quem viu o Flamengo fazer o que fez com o Inter no jogo 2, 24 horas antes do Palmeiras, ficou decepcionado com o Palmeiras, porque o parâmetro é o Flamengo. O parâmetro de um vai ser o outro. Assim será essa temporada, e para mim essa sensação de decepção um pouco também tem a ver com a sobra que o Flamengo mostrou na partida do Beira-Rio. Ô Mauro, falando dos dois classificados aí, as quartas de final, né? Palmeiras e River. Os dois decepcionaram, né? Agora, com relação ao Palmeiras, deveria ter feito mais? Sim, deveria, mas
Qual é o Palmeiras? É o dos 4-0 ou é esse de ontem? Lembrando, mostrar uma tela aí para vocês. É um número meio impressionante do Palmeiras, que a gente até esquece. O Palmeiras não vence mata-mata da Libertadores em 8 casa jogos. desde 2022. É impressionante isso. É muito impressionante. Isso é incrível. Olha lá, quarta 0-0 com o Galo, depois 2-2 com o Atlético Paranaense, na semi, nas oitavas e por aí vai. Oitavas de 23 com o Galo. 4-0-0. É isso. 4-0-0. Muitos empates. Em 22 passou no gol fora, em 23 nos pênaltis, 23 contra o Pereira, já tinha ganhado também de 4-0. Eliminado contra o Boca, eliminado contra o Botafogo e passou, Isso mesmo. 8 jogos, Mauro. É bastante Desses coisa, 8, né? 6 vezes passou. 2 vezes ficou. Isso. Diga lá. Eu acho que existe uma tolerância muito grande com essas atuações pífias do Palmeiras. O Palmeiras, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, não pode empatar de 0-0 com o Universitário, que é o time mais fraco, era o mais fraco daquela fase, oitavas de final. Já teve um gol anulado do time peruano, muito polêmico, porque é interpretativo aquilo ali, alguns acham que sim, outros acham que não. É uma atuação muito fraca, de quem se esperava evidentemente mais, né? O Palmeiras teve a sorte de pegar uma carne assada, achei até que o sorteio presenteou quem mereceu, porque fez a melhor campanha, né? Então foi na sorte, mas merecidamente pegou o time mais fraco, goleou, mas acho que até em respeito ao seu torcedor e pelo investimento feito pelos jogadores com os quais o técnico pode contar, deveria ter jogado mais e ter vencido esse jogo. É o mínimo ganhar do fraco Universitário do Peru. É o mínimo. O River Plate não surpreende, é isso aí mesmo. 70 milhões de dólares de investimento no elenco do time argentino, quer dizer, investe pesado também, mas não rende, são vários jogadores repatriados, muita gente, não é só o Galhardo que foi e voltou, muita gente que foi e voltou, e ontem teve pelo menos uma atenuante, o jogo já estava equilibrado, o Libertad em alguns momentos melhor até do que o River, mas o Galopo foi expulso a 7 minutos do segundo tempo, né? E aí eles jogaram com um homem a menos. Tem esse detalhe. No momento do jogo, na etapa do jogo, se esperava que o River pudesse controlar a partida e buscar a vitória, ele teve que atuar por muitos minutos com um jogador a menos. Essa é a única atenuante para o time do Marcelo Galhardo, que não jogava bem e acabou se classificando nos pênaltis, meio que aos trancos e barrancos. Agora, se o parâmetro forem os jogos de ontem, aí vão ser 2 jogos ruins e equilibrados. Porque, bem ou mal, o River tem bons jogadores. Coletivamente, deixa a desejar. Mas tem bons jogadores. O Palmeiras vai ter que jogar futebol. Ah, mas aí é diferente e tal. Não sei, olha esses jogos aí que você mostrou aí, essa lista de jogos. Contra o Boca, por exemplo, aquele Boca que o Palmeiras só... O Palmeiras foi eliminado, né, pelo Boca em 2023. Que só empatava e ganhava nos pênaltis. O Palmeiras não conseguiu vencer, né, ficou nos empates e foi eliminado. Né? Mas agora tem mais jogadores. Sim, tem mais jogadores, mas continua fazendo esse tipo de papel dentro de casa como fez ontem. Eu acho que a tolerância que existe com essas atuações do Palmeiras é um negócio impressionante. Atuação pífia, inaceitável. Tinha que ter vencido e jogado bem. É o mínimo que o Palmeiras tem que fazer contra esse tipo de adversário em casa, no conforto de um 4-0 em casa, fora de casa. Ô Danilo, só que em contrapartida, né, se ele não está ganhando em casa, ele ganha fora de tudo muito, né? Tem um desempenho fora de casa que é espantoso do Palmeiras. E isso também tem que colocar na balança, né? Você tem, isso, foi uma atuação ruim, mas aí você olha, o Palmeiras está indo de novo para uma quarta de final, invicto, e no final, somando os gols, é o time que mais fez gols, somando aí de volta. Então, é curioso, né? Porque resolveu realmente a partida fora de casa. O Palmeiras tem números muito bons, né? A eliminação recente numa fase mais anterior foi para o Botafogo, que foi campeão, mas depois foi 3 vezes na semifinal, 2 vezes na final e agora já está garantido nas quartas. Então é uma atuação, de novo, que foi protocolar, que foi ruim, eu concordo, foram todas as críticas, mas na hora de você colocar, você tem os 2 prismas para analisar, né? Tem essa daí ou o que o Palmeiras faz costumeiramente. E sempre, há muito tempo foi criticado, mesmo quando foi campeão, era criticado, porque o Palmeiras muitas vezes fazia 1 e se contentava, fazia 2 e se contentava. E ontem eu acho que foi um pouco disso. O Palmeiras entrou desinteressado no jogo. Eu não estou dizendo que é justo, não estou dizendo que é certo, mas foi o que aconteceu. O Palmeiras com 4-0 e entrou desinteressado. Você diria que o Palmeiras ainda está traumatizado com a Copa do Brasil? Não, o Palmeiras não perdeu depois, né? Eu não posso falar que o Arnaldo ri. É uma coisa impressionante. É que você não tá vendo, tá vendo?
É impressionante, eu fiz uma pergunta sincera. Não, mas eu acho que Não, tem, acho tem que a ver. Porque... depois do Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras não perdeu, né? Palmeiras... Mas perdeu o que não podia perder. Não, sim, mas você perguntou do trauma pós. Posso, Não do trauma do jogo. O jogo não podia perder, mas pós o Corinthians, o Palmeiras não perdeu mais. Então, não acho que tenha sido traumatizado. Aliás, não seria novidade o Palmeiras reagir depois de uma eliminação, como foi essa contra o Boca, que o Palmeiras acabou campeão brasileiro depois de ser eliminado contra o Boca. Foi. Então, eu não vejo assim, vejo como o Palmeiras administrou, concordo que foi um desrespeito lá com os 33 mil pessoas que foram, mas para mim é diferente, aliás é diferente até na comparação com o Flamengo, que o Flamengo precisava jogar bola para passar do Inter, porque a vantagem era de 1-0, o Inter era um time melhor, jogava fora de casa, o Flamengo precisava entrar ativo, precisava entrar disposto para o jogo. O Palmeiras poderia se dar o luxo de administrar.